O período de férias é um momento de circulação de uma grande quantidade de veículos nas estradas. Com orientações para a gente, para você que nos ouve e nos assiste aqui no programa Espaço Aberto, a gente recebe aqui em nosso estúdio o Maurício Caruso, que é coordenador de operações da CART, a concessionária Auto Raposo Tavares. Maurício, eu queria agradecê-lo pela presença, por ter aceito o convite aí para conversar conosco. Obrigado a todos, obrigado à rádio, obrigado à TV. É importante aqui estar nesse momento falando de um tema importante para todos os usuários. Eu sou Lidiane Oliveira, aqui nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Carol Garcia, e pela TV Câmara, o Rafael Marobo. Falar primeiro sobre os números registrados nesse final de ano. Segundo dados da CART, houve aumento de aproximadamente 20% na quantidade de motoristas, veículos trafegando aí nas 3 estradas administradas pelo corredor CART, e existe também uma estimativa de aumento de 28% de brasileiros que devem pegar estrada a mais agora em janeiro, segundo o Ministério do Turismo. Ou seja, mais gente na estrada, maior risco de acidentes. Para as pessoas que nos acompanham, Maurício, dentre as dicas, algumas delas envolvem a manutenção preventiva do automóvel, da motocicleta, enfim, né? Quais são os cuidados necessários com o veículo? Bom, é fundamental que o usuário, antes de sair para pegar as estradas, ele faça um planejamento. E nesse planejamento é importante que a manutenção preventiva esteja dentro deles. Nas nossas rodovias, panes mecânicas, panes elétricas, pneu furado, superaquecimento do motor, estão entre as ocorrências mais registradas nas nossas rodovias pelas nossas equipes. Então, por isso, é importante que o usuário, antes de sair para pegar as estradas, faça essa manutenção preventiva. É a manutenção de rotina, que o próprio usuário ele pode fazer sem a necessidade de uma oficina especializada. E algumas dicas importantes, por exemplo, pneu furado, o pneu ele tem que estar com a calibragem correta, livre de bolhas ou rachaduras. O pneu, além de causar multa, ele é um item importante que pode causar acidente se ele estiver em péssimas condições. Verificar o nível de óleo do motor e o nível de água do radiador. Todos esses itens eles podem ser verificados pelo próprio condutor, sem a necessidade de oficina. Existem alguns itens que requer um apoio e um auxílio de um profissional. Por exemplo, sistema elétrico, então verificar luzes, faróis, lanternas, pisca-alerta, limpador de para-brisa e outros itens que são importantes antes de sair para pegar as estradas, que seja verificado por um profissional. Ainda falando sobre a manutenção preventiva, você falou sobre algumas das condutas que devem ser adotadas. Itens de segurança básicos, alguma atenção especial? Antes de sair das estradas, verificar também o cinto de segurança. O cinto de segurança é muito importante, tanto no banco dianteiro quanto no banco traseiro. Eu falei sobre o limpador do para-brisa, parece um item simples, mas é um item de extrema importância. Ele numa ocasião de chuva, ele pode melhorar muito a visibilidade do automóvel. Então, verifique as palhetas do limpador de para-brisa, se elas estão de acordo, fazendo o seu papel, que é limpar o vidro, né? É importante também que se tiver carregando criança, tem que estar com assento adequado para a idade, e esse assento ele precisa também estar preso ao cinto de segurança. Então, o cinto de segurança é um item importante. Além disso tudo, o uso do celular também é proibido, é sempre bom lembrar, é uma dica importante. Agora, se o motorista precisa de ajuda na rodovia, ele teve algum problema mecânico, pane elétrica, enfim, como é que ele deve proceder? Bom, a CART, ela conta com o serviço de socorro médico, socorro mecânico e inspeção 24 horas por dia. Então, as equipes elas estão prontas para atender o usuário em caso de necessidade, quando ele precisar. Nós temos 3 canais de comunicação. O 0800 773 0090, a ligação é gratuita. Nós temos o telefone de emergência, que fica a cada quilômetro da rodovia, tem um telefone instalado. E temos também o CART Atende, que é um sistema de telepresença que fica posicionado nas nossas bases de sal, que são as bases de serviço de atendimento ao usuário. São 12 bases ao longo do trecho,
distribuídas para fazer o atendimento ao usuário. Ela está equipada com banheiro, fraldário, água, e lá nesse sistema de telepresença o usuário pode ver tanto localização, trajeto e demais informações que achar necessário junto à nossa equipe de atendimento. Agora, Maurício, ainda nesses cuidados com relação às estradas, né, para quem vai pegar estrada agora nesse mês de férias, em termos de direção defensiva, porque é importante manter aquela distância mínima dos veículos da frente? Bom, essa é uma recomendação que a CART faz sempre aos seus motoristas, através do Programa de Redução de Acidentes, que é o nosso PRA, que é uma ação em conjunto com a Artesp, Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo. Essa distância é importante porque a gente sabe que o veículo ele leva um tempo para parar após o exercício de frenagem. Então, quanto maior a distância, melhor para que você consiga parar antes de ter uma colisão. E essa distância é importante exatamente por conta disso. Ele reduz muito o risco de colisão. Existem cálculos que mostram que esse cuidado é realmente necessário? Existe sim. Considerando um veículo a 80 km por hora, se ele estiver em pista seca, ele percorre aproximadamente 57 quilômetros de trajeto nesses tempos. Eu falo esses tempos porque, na verdade, existem 3 tempos relacionados a isso. É o tempo de percepção do motorista, é o tempo de acionamento do dispositivo de frenagem e o tempo de parada. Então, essa distância de 57 quilômetros, a gente está falando numa velocidade de 80 km por hora. Considerando que esse veículo esteja a 100 km por hora, essa distância é ainda maior. Isso pode chegar a 83, 85 metros de distância nesses tempos de parada. Então, por isso que é importante manter a distância segura do veículo que está à frente. Isso reduz muito o risco de colisão traseira. E nesse período de chuva, a gente grava a entrevista aqui no momento em que a cidade está toda molhada, as pistas estão molhadas por conta dessa chuva intermitente que atinge a nossa cidade. Quais são os cuidados especificamente para os dias de tempestade ou mesmo dessas chuvas mais finas, né, que duram todo o dia? Eu falei um pouco sobre essa distância segura. Na chuva, isso é ainda pior, porque a gente sabe que o veículo ele perde aderência com o solo, com o piso molhado. Então, é importante que, quando estiver chovendo, essa distância seja um pouco maior do que quando o piso está seco. É importante, eu falei um pouco de limpador de para-brisa, então a visibilidade é importante. Quando estiver chovendo, respeitem os limites de velocidade, então reduza a velocidade, mesmo que seja a velocidade da rodovia, reduza essa velocidade, mantenha as suas lanternas acesas e mantenha uma distância visual do veículo que está à frente. Isso é importante, respeitar tanto as leis de trânsito quanto as sinalizações da rodovia é importante nesses períodos. Certo. Maurício, nós estamos conversando aqui a respeito dos cuidados nas estradas nesse período de férias, a questão do sono, né? Quem sai para viajar, não dormiu direito à noite ou quer viajar logo nas primeiras horas da madrugada para não pegar um fluxo maior aí de veículos, acaba ficando exposto a alguns riscos. Nesse caso, quais são os riscos e quais são os cuidados? Bom, o sono, dirigir cansado com sono é um risco enorme. O motorista, ele, além de perder os sentidos, ele perde o reflexo, que é indispensável por uma direção segura. A CART também, nas suas ações de redução de acidentes, no PRA, que é o Programa de Redução de Acidentes, que é uma ação desenvolvida junto à Artesp, Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo, ela apoia a campanha Não Dê Carona ao Sono. Essa campanha é da Associação Brasileira de Neurologia. Eu queria ressaltar alguns números aqui. O órgão alerta que 90% dos usuários, dos motoristas, já sentiram sono ao dirigir. 40% deles já chegaram a dirigir em zigue-zague. E mais de 23% já assumiram que saíram da pista por conta do sono. Então, o sono é algo incontrolável. O motorista, ele pensa que ele controla, mas ele não consegue controlar. Para que uma viagem seja tranquila, sem fadiga ou sono, a recomendação é descansar bem antes de pegar a viagem, se possível dormir à noite. Para quem usa medicamento,
isso é um problema ainda maior. Então, se você usa medicamento, procure utilizar o transporte público ou ter um auxílio de algum passageiro que possa estar sempre deixando alerta e conversando. Uma atitude consciente que auxilia o bem-estar nas estradas é fazer uma pausa a cada 100 km por hora. Então, 100 km de condução, dê uma pausa de no mínimo 30 minutos e depois retoma a sua viagem. Se a viagem for muito longa, evite comidas pesadas, comidas gordurosas. Procure consumir comidas leves, saladas, e após consumo de alimento, mesmo que seja leve, o ideal é fazer uma pausa de 30 minutos antes de pegar a estrada. Um outro dado aqui para quem nos acompanha, das indenizações pagas pelo seguro obrigatório DPVAT, 16% delas estão associadas a acidentes registrados entre as 5 da tarde e as 8 da noite, que é o momento aí da troca, né, do pôr do sol e da troca do dia pela noite, especialmente no horário de verão. Esse momento acaba oferecendo aí condições mais favoráveis a acidentes. Quais são as orientações para o motorista para reduzir o impacto daquela luminosidade do final da tarde, Maurício? Bom, a gente sabe que a visibilidade é um item importante na condução do veículo. Não só na chuva, mas nos dias de sol também. É importante que o para-brisa esteja sempre limpo, sem marcas, sem manchas. Isso dificulta qualquer reflexo do sol que incida nessa sujeira. Isso pode gerar um reflexo e ofuscar a visão. É importante que o quebra-sol também esteja em condições de ser utilizado em caso de necessidade. Se possível, utilize um óculos de sol, que também auxilia. E é importante que, nesses casos, mesmo com todos esses recursos, o motorista reduza a velocidade e tenha uma boa visibilidade do veículo que está à sua frente. Uma última dica, uma última orientação, a questão dos faróis ligados durante o dia. A gente teve algumas mudanças, né? Então, proíbe, ou melhor, obriga, aí desobriga, obriga, desobriga. Como é que está essa situação hoje? Bom, hoje continua valendo. Os faróis, eles precisam ser acesos, mesmo durante o dia. As pessoas às vezes não entendem o motivo, mas o motivo é simples. Quanto mais visibilidade o motorista conseguir ter, não só o seu veículo, mas dos demais, é importante. Então, com a luz do farol acesa, você aumenta a visibilidade do seu veículo. E, em caso de algum obstáculo, mesmo pessoas ou mesmo outros veículos, é muito mais fácil a visualização do veículo com o farol aceso. Então, por isso é importante, sempre que pegar as estradas, acenda seu farol. Ok, essas são as orientações aqui do nosso convidado do programa Espaço Aberto, Maurício Caruso. Ele é coordenador de operações da CART, a concessionária Auto Raposo Tavares, conversando conosco aqui, como eu disse, no programa Espaço Aberto para TV e Rádio Câmara Bauru. Maurício, obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez. Pelas dicas. É muito bom estar aqui com vocês e é importante novamente falar sobre esse tema que para a gente aqui da concessionária é de suma importância. Às vezes uma dica pode salvar vidas. Com certeza. Agradeço mais uma vez a sua presença, agradeço também a sua sintonia aqui conosco e até a próxima. Obrigado.